Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como passaram do final de semana? Espero que bem. Vamos iniciar mais uma semana e hoje na nossa aula de português vamos fazer revisão sobre algumas classes gramaticais e algum gênero textual. Vamos fazer revisão sobre adjetivo, glossário e característica do gênero textual da crônica. Vamos lá? E aí, vocês se lembram quais são as características sobre adjetivos? Então, adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar estado, qualidade ou lugar de origem. Exemplos: o homem estúpido bateu à porta. O trânsito estava confuso. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Estúpido, confuso e brasileiro são palavras que atribuem característica ao nome, ou seja, característica ao substantivo. Por isso são considerados adjetivos. Assim como o substantivo, o adjetivo também recebe suas classificações. Então, o adjetivo pode ser primitivo, derivado, simples, composto, pátrio ou gentílico. Primitivo, quando dele pode originar outras palavras. Exemplo, azul. Derivado, quando ele originou a partir de outra palavra. Azulado. Simples, quando eu tenho apenas um elemento, azul, ou seja, uma palavra. Composto, quando eu tenho dois elementos, ou seja, duas palavras, azul, marinho. E adjetivo pátrio ou gentílico. Exemplos, carioca ou gaúcho. Então, quando eu digo que o adjetivo é pátrio ou gentílico, é quando eu me refiro de onde ele vem, a sua origem. Então, quando eu falo pátrio, é que está referindo à sua pátria amada, né? Quando a gente fala pátria amada, né? Então, está referindo ao seu lugar de origem. Então, a comida era mexicana, a música era espanhola. Estou me referindo ao seu lugar de origem, ok? Tudo bem até aí? Mais alguns exemplos de adjetivos: vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte e guloso. São alguns exemplos de adjetivo. Lembrando, tia, adjetivo só atribui qualidade? Não. Adjetivo atribui uma característica, seja ela uma qualidade ou um defeito. Tudo bem até aí? Agora vamos para glossário. O que é glossário? Um glossário é uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento com a definição destes termos. Tradicionalmente, um glossário aparece no final de um livro e inclui termos citados que o livro introduz ao leitor ou são incomuns. Então, por exemplo, não só em livros, né? No final de livros, mas no próprio, em próprios textos dentro de um livro, né, o autor acredita que algumas palavras sejam desconhecidas para o leitor, para aquele determinado público, ele vai colocar essas palavras de outra cor e vai trazer um glossário, ou seja, traduzindo, né, trazendo o significado daquelas palavras. Então, alguns exemplos para vocês. Trouxe aí na página do livro de vocês, né, lá na página 4 do caderno 2, tem a fábula, o rato do campo e o rato da cidade. O autor desta fábula acredita que vocês não conheçam a palavra acomodaram. Então, ele traz lá no cantinho, né, onde eu coloquei a seta azul para vocês verem, a palavra, né, está em roxinho, e ele traz o significado dessa palavra. Isso é um glossário, é trazer o significado de palavras que talvez o autor acredita que aquele leitor desconheça. Tudo bem até aí? Agora vamos relembrar um pouquinho do gênero crônica. O que é o gênero crônica? É um gênero literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana, né? Então, vai tratar de situações do cotidiano. Características da crônica: narração curta, descreve fatos da vida cotidiana, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico, possui personagens comuns,
segue um tempo cronológico determinado, uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens, linguagem simples, ou seja, não traz uma linguagem difícil, de difícil entendimento, é uma linguagem simples, né? Narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso, né? Então, sempre, na maioria dos casos, é um narrador observador, pois ele conta aquele caso, né? Muitas das vezes ele não participa daquele fato, ele apenas observa, então ele conta aquele caso que ocorreu. Tudo bem até aí? Teve alguma dúvida? Então lembre de anotar e me perguntar no nosso encontro daqui a pouquinho no Zoom. Para vocês praticarem um pouquinho, eu vou deixar uma atividade. Então, qual que é a atividade de hoje? Vocês vão ler a crônica, O Teste da Rosa, que está nas páginas 37 e 38, e vão responder de 1 ao 5, que estão nas páginas 38, 39 e 40. Na 40 só tem a letra C, ok? Então, na 40 vocês vão responder a letra C que está lá no início da página. Então, combinado? Vão ler a crônica, O Teste da Rosa, que estão nas páginas 37 e 38. Vão responder os exercícios de 1 ao 5 nas páginas 38, 39 e 40. Lembrando que na 40 é só a letra C que está lá em cima. Combinado? E lembrando que essas atividades são do caderno 2. Então, espero vocês daqui a pouquinho no nosso encontro no Zoom. Combinado? Beijos e até daqui a pouco. Obrigada pela atenção.